Olá para todos vocês. Eu gostaria de aproveitar que nós temos um dos castelos mais famosos do mundo ao fundo e refletir um pouco sobre os castelos que nós construímos na nossa vida. A gente tem uma metáfora que a gente costuma dizer alguma coisa do tipo: construímos castelos de areia ou castelos sobre bancos de areia e eles podem afundar. Na verdade, nós estamos falando a respeito de crenças. Quais são as crenças que nós temos? Na programação neurolinguística estuda-se profundamente essa questão e incentiva-se que as pessoas possam refletir a respeito do que elas estão fazendo. O que são crenças? Crenças são pressupostos que nós sustentamos como se fossem verdadeiros. Aquilo que nós consideramos certo, errado, apropriado, não apropriado, como nós devemos ser, reagir, o que nós temos que fazer diante de uma série de situações. E crenças são extremamente importantes, porque crenças nos ajudam a determinar aquilo que nós temos autorização de fazer. Muitas vezes, quando nós estamos comprometidos ou identificados inconscientemente com uma crença limitante, ou seja, com um pressuposto que nós acreditamos ser verdadeiro, e ele tem regras que diz você não pode fazer isso, ou diante de determinada situação você tem que reagir daquela maneira. Por exemplo, se eu digo tal coisa para tal pessoa que é considerada importante numa hierarquia familiar, eu tenho que me sentir culpado, tenho que me sentir mal. Ou então, se eu faço determinada ação que tem a ver com alguma instituição ou alguma circunstância tida como muito específica, e eu quebro essa regra, eu faço diferente daquilo que eu aprendi como sendo certo ou errado, então eu tenho que sofrer as penalizações. E na maioria das vezes somos nós mesmos que somos os nossos juízes e os nossos algozes. Ou seja, somos nós que nos julgamos, ou seja, porque nós continuamos comprometidos com aquela regra exatamente da maneira que nós aprendemos, e somos nós que aplicamos a punição. Não muito raro, por causa de determinadas crenças, algumas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas, ou seja, doenças físicas que têm um fundo emocional por conta de um significado ou circunstância. Então, na verdade, quando nós olhamos para os nossos castelos, ou seja, aquilo que nós construímos, talvez seja interessante nós nos perguntarmos se esse castelo deve continuar exatamente da mesma maneira. Mesmo os castelos físicos, por exemplo, nós estamos aqui, atrás de mim vocês têm a Torre Branca da Torre de Londres, que é um dos castelos mais antigos, que tem 1000 anos de existência. Esse castelo já foi reformado, reconstruído inúmeras vezes. Então, se mesmo os castelos físicos podem ser reconstruídos, reformados e readaptados, nós também podemos fazer isso com os nossos castelos emocionais. Então, na verdade, eu convido a todos vocês agora, nesse momento, para fazer um pequeno workshop. Eu vou pedir para que vocês, nesse momento, identifiquem quais são as crenças que você tem na sua vida. Eu sei que existem muitas e muitas crenças. Quais são as coisas que você acredita que são consideradas extremamente importantes e que você acha que está congruente com essas coisas importantes? O que você acredita que deve ser ou deve ser feito ou deve acontecer que você está fazendo congruentemente com essa crença? Pare o vídeo, escreva e retorne logo em seguida. Enfim, agora eu gostaria que você pudesse escrever quais são as coisas que você acredita, que você considera certa, que você considera verdadeira, as coisas verdadeiras, certas, que você acredita que você não está conseguindo ou querendo, não está consistente com essa crença. O que você imagina que deveria ser, ou deveria fazer, ou deveria estar acontecendo, e você não está fazendo ou conseguindo fazer dessa maneira? Pare o vídeo, escreva no seu caderno, no seu diário, e depois retorne para cá. Pegue essas coisas agora que você escreveu agora por último, pare e pense. Será que você realmente precisa cumprir com a regra da crença exatamente da maneira que você concebeu originalmente, que você aprendeu? Existe um outro caminho? Existe uma outra maneira? Se você está se vendo na iminência de quebrar essa regra ou de fazer diferente, existe um motivo para você estar fazendo isso? O que existe de importante? O que você acredita ser importante
para pensar na possibilidade ou efetivamente quebrar esta crença ou buscar uma outra forma, um outro caminho, uma outra maneira de lidar com essas crenças. Pare o vídeo e escreva. Enfim, quando você pensa agora na sua vida, nas coisas que você precisa ser, ter, fazer, quais são as coisas importantes que você acredita que deve fazer para chegar, para obter, para conseguir essas coisas consideradas importantes? Quais são as coisas importantes que você precisa ser, ter, fazer? O que você acredita sobre uma eventual necessidade de repensar, reformular essa crença considerada importante? Que você está desafiando, que você não está conseguindo fazer da maneira que você aprendeu? O que você acredita a respeito da necessidade de fazer diferente, de fazer de outra forma? Por que isso é importante? Por que acreditar que é possível fazer diferente fará a diferença na sua vida? Por que essa crença sobre mudar a crença agora que você pensa, ela é importante e deve ser analisada por você? Veja quantas vezes for necessário, ouça essas perguntas, anote elas, pare, pense, leve o tempo que for, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, o tempo que for para pensar e refletir profundamente sobre essas suas crenças. Administrar crenças é de extrema importância para que nós possamos ficar em harmonia, em consistência, em congruência e construir uma vida de melhor felicidade, possibilidades e concretizações, para que nós possamos construir novos castelos em bases sólidas, firmes. Então vamos construir nossos castelos de uma outra forma, de uma outra maneira. Vamos reformar, vamos remodelar, vamos cuidar, vamos zelar da nossa estrutura. E uma das formas mais eficazes de fazer isso é lidando, trabalhando e administrando as suas crenças. Viva com paixão. Sucesso!